Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema de hoje, então, é os 3 níveis de produtividade. A produtividade, do meu ponto de vista, ela tem 3 níveis e talvez você se encaixe em um desses 3 níveis, bem provável. Mas antes eu vou te explicar o que é, nessa aula de hoje, o que é produtividade, para que existem várias definições para a palavra produtividade, vários pontos de vista referente a essa palavra. Depois eu vou apresentar para você os 3 níveis, cada um dos 3 níveis de forma detalhada, e depois eu gostaria que você fizesse o exercício de pensar, de refletir em qual desses 3 níveis de produtividade que você realmente se encaixa. Bom, primeiramente, o que é produtividade? O interessante dessa palavra produtividade é que quando a gente pensa em produtividade, não é incomum não que as pessoas pensem, elas façam um link entre produtividade e indústrias, entre produtividade e organizações, em empresas, em grandes empresas, como por exemplo, indústrias. E realmente isso é válido por quê? Porque a palavra produtividade, no meu ponto de vista, ela se iniciou realmente nesses ambientes organizacionais, nesses ambientes de empresas, nesses ambientes de indústrias. E a produtividade que se formou, no meu ponto de vista, dentro desses ambientes organizacionais, dentro desses ambientes de indústrias, o objetivo realmente da empresa, da indústria, assim como toda empresa, assim como toda indústria, assim como todo negócio, todo projeto, é fazer com que os funcionários, os colaboradores dessa organização sejam mais produtivos, ou seja, produzam mais, Porque no caso, produtividade vem de produto, Isso faz sentido para você? Produtividade vem de produto, produção de um produto. E, principalmente nesse contexto de indústria, fica muito claro e muito nítido isso. O colaborador está lá na organização, está lá na indústria, ele está na sua função, que é produzir um produto, meio que criar um produto, na verdade, com auxílio de uma máquina, e ele está lá produzindo, criando um produto, realizando um produto, e a produtividade vem no seguinte contexto, como, através de um questionamento, como que esse funcionário, como que esse colaborador, ele poderia produzir mais? Ou seja, vamos supor que a pessoa, ela produz, vamos te dar um exemplo aqui, 100 canetas por dia. Isso é o que o colaborador produz, 10 canetas por dia. É uma organização, uma indústria que realiza canetas. Como é que ele produz? Ele produz 100 canetas por dia. E aí fica um questionamento, como que eu faço que esse colaborador produza mais de 100 canetas por dia? Mas ao mesmo tempo, produzindo mais de 100 canetas, mas sem que esse colaborador perca a sua excelência na produção dessa matéria-prima, dessa caneta, sem que esse colaborador perca realmente a excelência na produção dessa caneta, ou seja, a qualidade da caneta não vai cair, sem que caia a qualidade, porque aliás é muito fácil provavelmente produzir mais, ou seja, produzir mais canetas, e você pode refletir sobre isso em qualquer contexto, na sua vida, nas tarefas que você realiza, nas atividades, nos compromissos ou em qualquer outro aspecto. Mas a questão é a seguinte, como é que eu faço para que esse colaborador, para que essa minha indústria, para que essa equipe produza mais sem cair a excelência, ou seja, a qualidade, desse produto? Como é que eu faço para produzir mais de 100 canetas
com a mesma qualidade, com a mesma excelência. Mas fica uma outra pergunta: como é que eu produzo mais canetas, mais de 100 canetas, com a mesma excelência e em menos tempo? Isso também fica essa pergunta no ar também, para que as pessoas elas se questionem. Então, a definição, no meu humilde ponto de vista, da palavra produtividade é o seguinte: produtividade é você fazer mais em menos tempo e com excelência. Então, a produtividade para mim é voltada nesses 3 pontos. 3 pontos. Produzir mais, ou seja, fazer mais tarefas, fazer mais de determinada atividade, produzir mais de determinado produto em menos tempo. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é a tarefa em si, tá? A realização da tarefa, a realização da atividade, a realização do compromisso, o produto, aquilo que você vai fazer, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a duração. A duração da realização daquela tarefa, a duração da realização daquele compromisso, a duração da realização daquele projeto, a duração da realização daquela atividade. Duração, ou seja, quanto tempo eu levo para realizar determinada tarefa. Quanto tempo eu levo para estudar, quanto tempo eu levo para arrumar a casa, quanto tempo eu levo para lavar o carro, quanto tempo eu levo para poder escrever esse relatório aqui para poder entregar para o meu gestor, quanto tempo eu levo para poder correr, quanto tempo eu levo para poder estudar química, física, matemática, quanto tempo leva para que eu saia para passear com o meu cachorro, ou seja, quanto tempo leva. Então, o primeiro ponto é a tarefa. O segundo ponto é a duração dessa tarefa. Por quê? Porque quando a gente fala de atingir o 8-4, ou seja, fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito, a gente precisa ter muita clareza de quanto tempo a gente realmente leva para realizar determinada tarefa. A partir do momento em que a gente tem essa clareza, essa consciência de quanto tempo leva para que nós realizamos determinada tarefa, a gente pode se questionar: o que eu posso fazer, né? Que técnicas eu poderia utilizar para que eu possa produzir mais em menos tempo? Então, imagine você leva 8 horas para realizar determinada tarefa. Vamos supor escrever um artigo para um blog. 8 horas é o tempo que você leva para você escrever esse artigo. E quando eu falo escrever, eu estou querendo dizer pesquisar, escrever, pesquisar. Depois que você pesquisou, você vai realmente escrever. Aí depois que você escreveu o seu artigo, você vai revisar, né? Ver se tem algum erro ortográfico, algum erro de gramática, trocar uma palavra por outra, porque talvez fique melhor, adicionar alguns detalhes importantes e formatar o seu artigo que você escreveu. Mas aí você poderia se questionar: o que eu poderia fazer para diminuir esse tempo de 8 horas? Como que eu faço em 4? E aí, através desse questionamento, através de técnicas, você poderia otimizar o seu tempo, você poderia gerenciar o seu tempo e ver o que poderia ser feito para você conseguir fazer em 4 horas. Mas a questão é, você tem uma tarefa para você poder fazer, para você realizar, e você procura, né, você tem uma tarefa para você realizar, e você procura metrificar essa tarefa, entendendo qual é a duração, ou seja, qual é o tempo que você vai gastar na realização dessa tarefa. Porque como é que eu vou querer ser mais produtivo no meu dia a dia se eu não sei quanto tempo eu gasto em cada tarefa, na realização das tarefas? Porque a produtividade ela precisa ser mensurável. Agora eu vou apresentar para você, então, o terceiro ponto importante da produtividade. O primeiro ponto é a tarefa. O segundo ponto é a duração da tarefa. Quanto tempo leva para você realizar determinada tarefa?
E o terceiro ponto é a excelência. Ou seja, você está fazendo aquela tarefa com qualidade? Você está fazendo aquela tarefa bem feita? Porque é o seguinte, se você não realiza a tarefa do seu dia a dia bem feita, ou seja, com qualidade, com excelência, isso é contraprodutivo. Porque se você não faz bem feito, se você não faz com excelência, você vai ter o retrabalho depois, você vai ter que refazer essa tarefa em algum momento da sua vida. Uma hora ou outra você vai ter que voltar e refazer aquela tarefa. E se não for você, talvez seja um outro colaborador, talvez seja uma outra pessoa que vai refazer, mas de qualquer maneira haverá um retrabalho. Então, por isso que a excelência na realização de uma determinada tarefa é tão importante, é tão relevante para que nós possamos ter produtividade também. Então, a produtividade é a harmonia entre esses três pontos: tarefa, duração da tarefa e qualidade da tarefa, a excelência na realização da tarefa, independente de qual seja essa tarefa. E quando eu falo tarefa, eu estou me referindo a qualquer realização que você vai fazer durante o seu dia a dia. Pode ser estudar, pode ser considerada a tarefa que você vai realizar agora, né? Independente de qual seja o seu objetivo, você vai estudar agora. Lavar a louça é uma tarefa, varrer a casa é uma tarefa, sair para jantar com amigos é um compromisso, mas se você quiser definir como uma tarefa também. E os trabalhos que você tem para realizar no seu trabalho em si, né, no escritório ou em qualquer lugar onde você trabalha, é considerado também tarefas. Uma atividade física que você vai realizar, você pode definir ela como uma tarefa, mas você pode definir como tarefa, né, uma atividade, compromisso, isso vai variar do que você vai realizar. Mas eu só falo tarefa para ficar mais claro, para ficar mais específico. E é muito importante você compreender, você ter clareza da duração da tarefa. Porque assim, as pessoas às vezes elas simplesmente sentam para poder trabalhar, para poder estudar, para poder realizar aquela tarefa. E sim, nós temos que ir para a ação, e sim, nós temos que executar, e sim, nós temos que realizar. É muito importante isso, tá? Mas é importante realizar com o quê? Com consciência. Entender o alinhamento entre tarefa e objetivo, porque provavelmente a tarefa que você vai realizar tem relação com algum objetivo, com alguma intenção do porquê você está realizando aquela tarefa. E é bem provável que esteja relacionada com algum objetivo, com algo que você esteja buscando na sua vida. E se você não tem clareza disso, é importante você começar a ter para que você possa ter mais motivação para a realização das tarefas do seu dia a dia. Então é muito importante você definir a duração, não é só você chegar, começar a estudar, começar a trabalhar, começar a realizar as tarefas que você tem que realizar. É você, antes de realizar a tarefa, parar, refletir um pouco, quanto tempo será que eu vou gastar nessa tarefa? E não precisa ser algo exato, tá? Se tiver algo exato, ótimo, perfeito, mas às vezes não é. Então você só pensa, essa tarefa aqui, eu vou gastar 30 minutos realmente para a realização dela. Para estudar eu vou gastar 1 hora para poder estudar essa disciplina aqui. Aquela outra, realmente eu vou gastar mais tempo, eu vou gastar cerca de 1 hora e meia também. E aí você vai definindo. Ou esse artigo aqui que eu vou escrever eu vou gastar 8 horas. Esse vídeo aqui que eu vou editar eu vou gastar 2 horas. Esse projeto aqui que eu vou realizar eu vou gastar 6 horas. E aí, através disso, depois você pode até se questionar: como é que eu faço para gastar menos tempo? Como é que eu faço para produzir mais? Ou seja, fazer essa tarefa em menos tempo. Ou eu vou gastar cerca de 8 horas para realizar 4 tarefas. Eu vou gastar 2 horas para cada uma dessas tarefas. Mas como é que eu faço para produzir mais, para simplificar? E é aí que entra a gestão do tempo.
É aí que entram os princípios de gestão do tempo para que você possa realmente gerenciar o seu tempo, otimizar o seu tempo para que você possa ter mais produtividade. E a produtividade, gente, ela tem 3 níveis, certo? 3 níveis que a produtividade tem. O primeiro nível de produtividade primeiramente, esses 3 níveis eles fazem parte da pirâmide de produtividade. O que é essa pirâmide de produtividade? A pirâmide de produtividade, obviamente, é uma pirâmide que tem 3 etapas, né? Ela é dividida em 3 partes. E essa pirâmide de produtividade, ela representa os 3 níveis de produtividade que nós temos no nosso dia a dia, tá certo? E por que nós temos no nosso dia a dia? E, obviamente, todo mundo está em algum desses 3 níveis de produtividade, ou no nível 1, ou no nível 2, ou no nível 3. Mas o mais interessante é que quando a gente ganha consciência em qual dos níveis que nós estamos de produtividade, nós podemos fazer algo para poder mudar isso. E o interessante é que, por exemplo, hoje uma pessoa pode estar no nível 1, mas amanhã ela pode mudar para o nível 2 sem problema nenhum. Por quê? Porque ser produtivo é uma questão de decisão, é uma questão de método também, é uma questão de ação também e realização no dia a dia. Tá certo? Então, se hoje você não foi tão produtivo no seu dia, amanhã isso pode mudar, né? Se hoje você teve baixa produtividade, amanhã isso pode mudar. Por falar em baixa produtividade, esse é o primeiro nível, né? Os 3 níveis de produtividade são baixa produtividade, primeiro nível, baixa produtividade, que é a base da pirâmide, né? Baixa produtividade. O segundo nível, que é o meio da pirâmide, é a média produtividade. E o topo da pirâmide é o terceiro nível de produtividade, que é a alta produtividade. E agora eu vou explicar cada um desses 3 níveis de produtividade. Então vamos começar com a base da pirâmide. A base da pirâmide da produtividade é o nível 1 de produtividade. E o nível 1 de produtividade é a baixa produtividade. Talvez é importante você se questionar se você está nesse nível. Como é que eu vou saber, Vitor, se eu estou com baixa produtividade? Você vai saber se você está com baixa produtividade da seguinte maneira. A pessoa que tem baixa produtividade, normalmente, ela não realiza as tarefas do seu dia a dia, ou seja, ela não faz as tarefas, ela não realiza as tarefas do seu dia a dia. Ou ela não realiza as tarefas do seu dia a dia, ou ela realiza poucas tarefas. Então, normalmente, ela é aquela pessoa que procrastina no sentido de não fazer realmente aquilo, ou seja, deixar para depois, adiar realmente, ou a pessoa faz pouca quantidade de tarefa. Então, por exemplo, a pessoa tem 10 tarefas para poder fazer durante o dia, ela faz 1 ou 2 e pronto. Então, a pessoa que tem baixa produtividade realmente produz muito pouco. Ela estuda pouco, ela se dedica pouco, ela faz, né? Quando ela faz pouco. Ou, às vezes, ela simplesmente não faz. Então, a gente caracteriza isso como baixa produtividade. Além disso, a pessoa, ela realiza muito tempo, né? Ela demora muito tempo na realização da tarefa. Ou seja, além da pessoa às vezes não fazer a tarefa, ou quando ela vai fazer poucas tarefas durante o seu dia, se tem 10 tarefas ela faz 1 ou 2, ela gasta muito tempo, um tempo exorbitante na realização daquela tarefa também. Então, às vezes a tarefa leva 1 hora para poder ser feita, a pessoa demora o dobro do tempo ou o triplo do tempo na realização daquela tarefa, né? Ou seja, uma tarefa que levaria 1 hora, a pessoa leva 2, 3 horas na realização daquela tarefa, né? Ela está fazendo um ritmo bem devagar, ou realmente não está muito
não quer realizar aquela tarefa, algo também pode ter acontecido que está afetando a produtividade, a realização daquela pessoa. Além disso, né, como eu expliquei, existem 3 pontos da produtividade e eu estou explicando cada um desses 3 pontos da produtividade dentro desses 3 níveis de produtividade, dentro desse primeiro nível de produtividade aqui, que é a baixa produtividade. Então, eu já falei sobre a tarefa, já falei sobre a duração. Agora, a pessoa que tem baixa produtividade também, a excelência dela, normalmente é pouca excelência, normalmente é baixa excelência. Ou seja, a tarefa não sai com uma qualidade e com uma realização tão boa. Às vezes sai, às vezes não sai. E normalmente não sai com uma realização, com uma qualidade tão boa. E às vezes a qualidade chega a ser até um pouco medíocre, ou seja, não tão boa assim. Então, normalmente a pessoa que tem baixa produtividade, né, e às vezes, né, pode ter acontecido algo na vida dessa pessoa, pode haver um contexto emocional, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa que está afetando a produtividade dela, ou ela não tem um objetivo, ou ela não sabe o porquê que ela está realizando aquela tarefa. Então pode haver vários fatores que fazem com que aquela pessoa esteja com baixa produtividade. Talvez seja o seu caso, talvez não, mas eu gostaria de deixar claro que se você está com baixa produtividade hoje, né? Nossa, hoje eu não produzi nada, amanhã isso pode mudar. E só basta você querer, né? Só basta você ganhar consciência. Ontem eu procrastinei, mas hoje eu não vou procrastinar. Ontem eu tive baixa produtividade, mas hoje eu quero ter mais produtividade e não só baixa produtividade. Eu quero ter mais produtividade ao longo do meu dia a dia para poder realizar meus projetos e alcançar meus objetivos. Segundo, agora a gente vai para o meio da pirâmide. O meio da pirâmide de produtividade é o segundo nível de produtividade, ou nível 2, que é a média produtividade. Bom, a média produtividade, ela é, né, quando a pessoa tem uma produtividade um pouco melhor do que a baixa produtividade, obviamente, né? A baixa produtividade, realmente, a pessoa, ela tá no 0, ou ela tá no 1 ou no 2. Mas agora, na média produtividade, significa que aquela pessoa tá regular, tá certo? E o nome é média porque se trata da maioria, né? Normalmente, a média é referente à maioria das pessoas do dia a dia. E a média não é ruim, tá? Mas também não é 100% bom. Mas a pessoa produz, tá certo? Então, a pessoa com média produtividade, né? O que define uma pessoa com média produtividade é o seguinte: são esses 3 pontos da produtividade, que é a tarefa, a duração e a excelência. Então, vamos analisar cada um desses 3 pontos referentes à pessoa, referentes à média produtividade. Então, o primeiro ponto é a tarefa. A pessoa com média produtividade, ela realiza a tarefa? Sim, a pessoa realiza a tarefa, sim. Então, essa já é uma diferença entre a baixa produtividade e a média produtividade, porque a pessoa com média produtividade, ela pelo menos realiza mais tarefas do que a pessoa com baixa produtividade. Porque o indivíduo com baixa produtividade, ou ele não faz, ele realmente procrastina, ele realmente não faz as tarefas, ou ele faz, né? Tem 10 tarefas, 1 ou 2 ele faz. No caso da pessoa com média produtividade, essa pessoa normalmente ela faz as tarefas, sabe? Ela realiza as tarefas. Não significa que ela não procrastina um pouco aqui, um pouco ali, mas ela realiza as tarefas realmente. Então, se tem 10 tarefas para que aquela pessoa realize,
a pessoa com média produtividade tem 10 tarefas. 10 tarefas no checklist dela para serem realizadas. Ela realiza ali cerca de 5 ou 6 tarefas e tá ok. Né? Ela realiza cerca de 5 ou 6 tarefas, mas ela faz aquelas tarefas. Né? Ela segue o checklist e ela realiza essas, pelo menos 6 tarefas ela realiza. Ou seja, tá ok? Tá ok, tá ótimo, 6 tarefas, de 10 tarefas realiza 6, mas teria como ela ser mais produtiva? Com certeza. Mas tá melhor que a baixa produtividade, né? Ela já tá produzindo mais, já tá realizando mais. Agora, tem um outro ponto que é a duração, ou seja, a questão do tempo. Quanto tempo será que a pessoa com média produtividade gasta na realização dessas tarefas? Porque a gente já sabe que de 10 tarefas ela pelo menos realiza 6 tarefas. Agora, a pessoa, será que ela gasta quanto tempo na realização dessas tarefas? E aí, a questão do tempo também é o que faz ela ter média produtividade, porque normalmente ela gasta o dobro do tempo, ou às vezes até mesmo o triplo do tempo na realização das tarefas, que inclusive é similar à pessoa com baixa produtividade, que também gasta o dobro ou o triplo do tempo na realização das tarefas. Então, no caso da pessoa com média produtividade, se tem uma tarefa ali que vai levar 2 horas, normalmente a tendência é que a pessoa com média produtividade ela vai gastar 4 horas ou até mesmo 5 horas na realização daquela tarefa que ela gastaria 2 horas. Né? Ela gasta o dobro ou até mesmo o triplo do tempo na realização daquela tarefa. E na questão da excelência, será que ela tem excelência? Bom, ela tem ou pouca excelência ou média excelência, uma excelência medíocre. Ou seja, ela realiza a tarefa, mas não sai com tanta qualidade assim. É uma qualidade do dia a dia, não sai com aquela excelência total, mas faz um trabalho interessante, né? Faz um trabalho aparentemente bacana, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado realmente de maneira significativa e com qualidade. Mas ela realiza sim com uma média excelência. E nós temos agora o terceiro nível de produtividade, que é o topo da pirâmide de produtividade, que é o terceiro nível de produtividade, que é a alta produtividade. E a alta produtividade ela tem 3 pontos importantes. O primeiro ponto, obviamente, é a tarefa. Quantas tarefas será que ela realiza durante o dia a dia dela, né? A pessoa com alta produtividade, normalmente, ela tem 10 tarefas para serem realizadas durante o dia. A pessoa com alta produtividade realiza as 10 tarefas, certo? Tenho 10 tarefas para mim poder fazer, realizo as 10. Se você tem alta produtividade, você tem 10 tarefas para você poder fazer, você realiza as 10. Diferente da média produtividade e da baixa produtividade. Na baixa produtividade, ou você não realiza ou realiza pouco, na baixa produtividade, né? Ou você não realiza ou realiza pouco, na média produtividade. Você realiza cerca de 6 tarefas se você tem 10 tarefas para poder fazer, e na alta produtividade, você tem 10 tarefas para você poder fazer, você faz as 10, ou até mesmo você faz até algumas tarefas que estão que podem ser realizadas no dia seguinte, você faz no mesmo dia, já que você ainda tem tempo para poder realizar essas tarefas. Ou seja, olha o nível de produtividade. Você faz o que está programado para o seu dia e para o dia seguinte também. Em relação à duração, normalmente a pessoa com alta produtividade, ela atinge o 8 menos 4, ou seja, ela faz em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito, que é impressionante. Se tem uma tarefa que vai gastar 8 horas, ela faz em 4. Se tem uma tarefa que vai gastar 4 horas, ela faz em 2 horas ou menos. Isso é incrível. Por quê? Porque ela utiliza os princípios da gestão do tempo, ela utiliza técnicas.
E agora nós temos a questão da excelência. A pessoa com alta produtividade, ela realiza as tarefas com excelência. Com a excelência e a qualidade na conclusão da tarefa. Ela entrega aquela tarefa, ela entrega aquele projeto, ela entrega aquela atividade, ela entrega aquilo que ela está realizando com excelência. Ela entrega muito bem feito, com qualidade, seja para ela mesma, seja para outra pessoa, seja para uma outra organização, mas ela faz com excelência, ela entrega com excelência. Isso gastando menos tempo e realizando mais. Agora eu gostaria que você refletisse junto comigo qual que é o seu nível de produtividade. Qual desses 3 níveis que é o seu nível de produtividade? É a baixa produtividade, é a média produtividade ou é a alta produtividade? Bom, eu te vejo amanhã realmente com mais uma aula para você.